Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Em 24 horas, mais de 30 casas foram interditadas devido aos deslizamentos de terra aqui em São Paulo. Pelo quarto dia seguido, São Paulo sofreu com a chuva forte na região metropolitana. Com o solo encharcado, aumenta a preocupação dos moradores que vivem em áreas de risco. A Defesa Civil de Osasco, cidade que fica na região metropolitana, interditou 28 casas e deslocou os moradores dos imóveis para outros locais, após as fortes chuvas e ventanias que atingiram o município. Houve um deslizamento de terra no bairro Jardim Bonança. De acordo com a prefeitura, não houve feridos. Parte do muro de um condomínio no Capão Redondo, na zona sul aqui da capital, também desabou devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, o desabamento aconteceu devido a uma erosão no terreno do condomínio. A área do muro permaneceu isolada e 5 famílias tiveram que deixar suas casas, que ficam próximas ao local. Nesta semana, a região da Grande São Paulo sofreu com fortes chuvas que chegaram a deixar áreas da capital sem energia durante várias horas. E mudando de assunto, a gente volta a falar aqui sobre o helicóptero que foi encontrado, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro com um piloto e 3 passageiros. O Águia, da Polícia Militar, encontrou a aeronave próximo à represa de Paraibuna. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas, se elas estão vivas ou se foram encontrados os corpos. O local é de difícil acesso e as equipes continuam os trabalhos para acessar os destroços da aeronave. As informações já foram confirmadas pela Polícia Militar. Ao longo da nossa programação, nós vamos atualizando vocês. Lembrando que o helicóptero havia saído do aeroporto de Campo de Marte, aqui em São Paulo, rumo à Ilhabela, no litoral paulista. E mudando de assunto, o índice oficial de inflação do Brasil fechou 2023 em 4,6%. Foi a primeira vez em 2 anos que o resultado ficou abaixo do teto fixado pelo Banco Central. Todos os itens pesquisados pelo IBGE subiram, mas um pouco menos do que era esperado no começo do ano passado, o que garantiu o bom resultado que foi bem avaliado pelo mercado. As maiores altas foram dos alimentos. O campeão da lista foi o morango, que ficou 75% mais caro. E hoje também foi divulgado o INPC, que tem outro método de cálculo e ficou mais baixo em 3,7%. E é esta a porcentagem que será aplicada para reajustar as pensões e aposentadorias acima do salário mínimo, que não tem aumento real. E o teto, que é o valor máximo liberado pela Previdência, subiu para R$ 7.786. Estes benefícios do INSS serão pagos já na folha de fevereiro. E no esporte, Dorival Júnior foi apresentado ontem como o novo treinador da seleção brasileira. O técnico fez um apelo para que os torcedores apoiem a equipe e aproveitou o momento para esclarecer que não tem problemas com o jogador Neymar. O treinador, que assinou o contrato até dezembro de 2026, fez um apelo para que o torcedor brasileiro apoie a equipe. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. Dorival foi anunciado oficialmente na última quarta-feira para substituir Fernando Diniz, que assumiu o cargo em julho e foi demitido no início de janeiro, depois de maus resultados do Brasil nas eliminatórias sul-americanas. A seleção não vence há 4 jogos, vem de 3 derrotas consecutivas e ocupa a 6ª colocação da tabela, a última que dá vaga diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Dorival reiterou durante a apresentação que não tem problema nenhum com Neymar, pivô da demissão do treinador no Santos em 2010. Principal estrela do Brasil, o atacante do Al Hilal se recupera de uma cirurgia no joelho e teve a presença descartada da Copa América, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão,
mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A estreia de Dorival Júnior no comando da seleção está marcada para o fim do mês de março, em amistosos contra a Inglaterra e Espanha. O Brasil volta a campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo apenas em setembro, quando vai enfrentar Equador e Paraguai. Nos destaques internacionais, os bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos Houthis no Iêmen deixaram pelo menos 5 mortos e 6 feridos hoje. O Hamas advertiu que as ações vão ter consequências regionais. O Ministério da Defesa britânico divulgou imagens das ações após semanas de ataques aos navios do Mar Vermelho por forças Houthis, apoiadas pelo Irã, que agem em solidariedade ao Hamas. Na rede social X, um porta-voz dos Houthis detalhou que houve 73 bombardeios em vários setores, incluindo a capital iemenita Sanaa e Hodeida. Os ataques aéreos aumentam os temores crescentes de um conflito mais amplo na região, onde a violência envolvendo grupos alinhados com Teherã no Iêmen, assim como no Líbano, Iraque e Síria, cresceu desde que começou a guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em outubro do ano passado. O Irã condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos e Reino Unido e outros 8 aliados disseram ter como objetivo diminuir as tensões. A China disse estar preocupada com a escalada das tensões no Mar Vermelho e as notícias dos ataques fizeram os preços do petróleo subirem mais de 2%. Os Houthis têm executado um número crescente de ataques aos que consideram ser navios ligados a Israel, na principal rota comercial internacional desde 7 de outubro, quando o ataque sem precedentes do Hamas a Israel desencadeou a guerra na faixa de Gaza. Os rebeldes controlam grande parte do Iêmen desde que eclodiu uma guerra civil no país em 2014 e fazem parte de um eixo de resistência regional apoiado pelo Irã contra Israel e seus aliados. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido você a ficar ligado na nossa programação. Tchau, tchau.